Sejam bem-vindos a mais um Pavê e Ouvir. E hoje a gente vai falar de tabu, maconha. Vamos falar de maconha, galera. Mas... Marihuana, Mary Jane, hemp, ganja. Mas vamos falar da função medicinal dela, principalmente. Antes de mais nada, deixa o seu like, vamos curtir, Pavê e Ouvir. Estamos no Apple Podcast, estamos no Spotify, no Anchor, no Deezer. E vai no Instagram também, dá aquela contribuída pra gente. Dá né? aquele likezinho. Maroto. Dá aquela curtidazinha marota, não custa nada. Se inscreva também no canal, por favor. Comente, dê sua opinião. Fortaleça, né, o Fortaleça o movimento. E o convidado de hoje, ele é um dos caras que lutam à frente para ter a legalização, né, da maconha. E fundador da organização Curando o Ivo, né? Associação Organização. Organização, a gente chama como associação, né? Pra galera linkar mais ao associativismo mesmo, né? Do coletivo. Tá certo. Seja muito bem-vindo, Felipe Suzin. E a gente vai começar agora, vamos falar assim, Felipe, de onde, como surgiu a sua ideia, assim, de lutar por essa causa? Porque muitos usam como, assim, para meio recreativo e tal. Sim, um uso, né? E para você, como foi? Mano, assim, eu descobri desse movimento que eu tô iniciando agora de associação foi de sentir na própria pele a necessidade, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Mas aí, até já voltando de como que eu comecei, aí é aquela questão da gente se questionar dos usos mesmo, igual você comentou, né? Porque a gente tem um uso que já existe, que já é legalizado, digamos, porque ele acontece independente de ser criminalizado ou não, né? E, tipo assim, eu comecei a ter um gatilho por conta desse uso, né? Eu comecei muito cedo, só que a partir de muito cedo que eu comecei, eu também descobri minha leucemia, né? Que eu tenho tratamento para leucemia e tudo mais, que eu descobri em 2009. E aí, nisso, eu comecei a linkar o meu uso do meu quimioterápico, que eu faço esse uso diário para controlar a doença, com, né, o meu uso que eu tinha de forma recreativa mesmo, até porque eu não tinha nem 18 anos, sabia nem o que estava fazendo, né, antes disso. Só que quando eu comecei a linkar o potencial, digamos, de relaxamento, né, de todas as questões que a gente já sabe mesmo, normais de um uso, que a gente sabe que acontece com a maconha, eu comecei a coligar as coisas e linkar os usos. E aí, nisso, eu comecei a ter um benefício, né, de mais qualidade de vida, porque você pensa, você está tratando com químico pesado, você tem reações todo dia, né, você tem que lidar com aquilo diariamente, eu já lido com isso há mais de 10 anos. Então, tipo assim, lidar com isso sem a maconha seria um outro processo, velho. Um outro processo totalmente, até por ser algo mais natural, que traz muitos benefícios e, tipo, a ciência já está provando realmente do poder, né, de enjoos, da questão de dores. Então, tipo, eu comecei deste gatilho. Só que aí foi uma questão de eu fazer isso escondido, né, mano? Criminalização, como é que você fala isso dentro de casa? Sua mãe vai achar que é justamente uma desculpa para você poder utilizar aquilo. E aí ficou naquela fazendo escondido, até a casa cair várias vezes, até minha mãe já pensar, né, me ameaçar internar, choro dentro de casa. E aí nisso a gente descobriu a doença do meu pai, que começou com 51 anos e foi em 2011. Né, 2 anos depois da minha descoberta, aí veio, né, essa questão do meu pai. Ele teve Alzheimer ou Parkinson? Alzheimer, ele tem Alzheimer. Então, primeiro você descobre a sua leucemia e 2 anos depois vem a do seu pai, cara. Exato. Aí começam as primeiras coisas, né, daquela questão de memória. Aí você vai no médico, não, é estresse, nada demais. Aí você só vai indo. Né? Então, de 2011 até 2013 foi o processo só da gente tentar diagnosticar ele que ele tinha. Sabe? Foram 2 anos de busca, de levar um monte de médico para não conseguir. O avanço foi muito rápido? Mano, tipo assim, não foi tão rápido, né? Assim, depende muito de cada indivíduo, né? Assim, do meu pai ele foi um progresso, mas até porque veio esses quimioterápicos, na verdade, esses fármacos e deram essa regredida. Só que é uma regredida que, na verdade, pelo que a gente viu durante o tempo que a gente utilizou fármaco, na verdade, estava mais dopando ele do que nada, né, velho? Só estava cada vez mais deixando ele com menos cognitivo, com menos funções. Então, foi, tipo, um processo de vários anos, né? E como começou do seu pai? Ele foi esquecendo de coisas simples? Foi esquecimento normal, que aí o povo linka estresse, só que aí no momento que aí ele já não lembrava um pouco o caminho de casa, aí o dia que ele teve uma batida, porque aí ele foi de carro sozinho, bateu, não sabe nada, não tinha coerência no que ele fez. Aí a gente falou, velho, não dá mais pra ele estar pegando um carro. Aí você já começa a preocupar mais.
né? Aí nisso foi um longo processo, mano. Aí foi pesquisar, aí no momento do diagnóstico de Alzheimer, você já senta no consultório com o cara não te passa nenhuma perspectiva de esperança. É tipo, ó, cara, é Alzheimer, ciência não avançou nessa doença, não tem tratamento eficaz, a gente pode tentar regredir um pouco o que vai acontecer, mas uma hora ele vai acalmar. Então aí, tipo assim, eu como filho, sentado assim, escutando isso, você fala, mano, não é possível que eu vou só ficar com isso e acabou, saca? E aí, em 2013, velho, eu comecei a pesquisar, velho. Pesquisar. Eu falei, velho, não é possível, eu vou pesquisar alguma coisa. Se esse médico não tá querendo trazer nenhuma solução, alguma coisa eu vou achar. E aí, em 2013, eu achei uma questão muito incrível, que hoje eu tenho, né, total embasamento maior para entender, que é o sistema do canabinoide. Não sei se vocês conhecem desse sistema, é um sistema dentro do nosso corpo. Ele existe dentro do nosso corpo, ele não é muito comentado ainda, porque ele foi descoberto em 92, muito pouco tempo, né, de descoberta e de avanço em cima. Ciência Ele é tipo um hormônio que o corpo produz? Cara, na verdade, ele é um... Tipo, a gente tem sistema nervoso, sistema pulmonar, tem todas essas questões. E a gente tem o sistema endocannabinoide, que ele, na verdade, ele consegue reger esses outros sistemas. Porque ele é o responsável pela homeostase do corpo. Então, ele é o equilíbrio do corpo, né, que promove isso, e ele está espalhado no nosso corpo inteiro, velho. Desde o cérebro, a parte, né, das células da pele. Então, ele está espalhado por todo o nosso corpo. Então, ele é um sistema primordial do nosso corpo, que existem nos seres humanos, nos animais, existem em todos os mamíferos, saca? Esse sistema. E ele regula todas as questões, né, de equilíbrio, digamos, do nosso corpo. Então, Alzheimer, que a gente ainda não tem uma motivação, tipo, ó, acontece por isso, por isso, por isso. Porque eles não chegaram nem em pesquisas que falam do sistema endocannabinoide. Então, tipo assim, na medicina a gente ainda está muito atrasado. E aí entra outras questões, né? Porque o sistema endocannabinoide foi descoberto por conta de quem? O nome próprio diz, cannabis. Porque os caras começaram a se questionar, mas a galera que consome cannabis não tem overdose, não tem, né, algumas questões de reações. E eles começaram a pensar, ué, mas será que tem algo no nosso corpo que está lendo isso? E por isso que não causa aquela sobrecarga e a pessoa tem como é que fala? Uma overdose. E aí eles pesquisaram e descobriram que o nosso corpo produz, velho, as mesmas coisas que estão na planta, saca? Que são os canabinoides da planta e a gente tem os canabinoides endógenos. Então, tipo, o meu pai, ele foi um longo processo, mas quando eu descobri esse rolê, me ativou. Eu falei, tem mais coisa? Esse médico não falou disso. E aí, quando eu comecei em 2013 a ver sistema endocannabinoide, maconha, a ligação dos dois, eu falei, caramba, bicho, olha que coisa importante. Aí eu criei, né, coragem, imprimi um monte de artigo, velho, imprimi um monte de artigo mesmo. Peguei minha pedrinha de prensado que eu tinha do lado, botei os dois na cama assim pra minha mãe e falei, quero conversar. E aí eu trouxe os artigos, trouxe tudo e falei, se a gente vai aceitar simplesmente o que o médico falou naquele consultório, a gente vai ver nosso pai morrer, né, o meu pai, né, o seu marido morrer, ou a gente vai tentar alguma outra coisa, tentar alguma alternativa, né? E aí, ou seja, foi um rolê lá em casa, consegui conversar com ela, abri a mente, ela falou, vamos levar para o médico. Beleza, levamos para o médico. Mas aí é o preconceito, aí é o tabu. Aí entra a questão de o que eles usaram com essa planta para criminalizar ela e fazer esse caos hoje que as pessoas recebem o nome, né? Porque quando você fala maconha, a galera assusta. Mas quando você fala cannabis, a galera, não, opa, cannabis, medicinal. Mas quando a gente vai ver, as duas coisas são a mesma coisa. É só os nomes que eles usaram para o impacto que você recebe. Eu acho curioso você estar falando isso, porque eu estava vendo uma entrevista do cara, ele foi ex-diretor-geral da Bayer. E ele falando assim, cara, não culpem os médicos pelos erros. Eu falo porque os médicos, eles são educados de tal maneira para ser induzido a beneficiar a indústria farmacêutica. Então, não é nem ser induzido, ele é premiado por isso. Não, né? Eles representantes nem de laboratório nada mais eles são educados. Ele falou desse jeito, ele foi taxativo, categórico, sim, eles são educados. Existe um sistema, velho, por trás disso aí. Receitar remédio, mais nada, entendeu? E o que eu acho bacana, assim, infelizmente teve que ocorrer, né, essa tragédia na sua vida. Na minha também teve, entendeu? Eu tenho uma filha, ela faz uso do canabidiol, que foi a única coisa que controlou as convulsões dela. Ela é portadora de necessidade especial, crer, tal. Mano, que massa. E eu sei mais ou menos o que você passou. Não, você sabe, irmão, as dores são diferentes, mas no fim é igual, né, velho? Exato. O impacto e a mudança é gigantesca. Exato. E assim, a cannabis, no final dos anos 90, a própria Adidas tinha feito um tênis. Assim, a planta, a maconha, ela tem N finalidades. Que ela tem fibra melhor para você fazer tecido, tal. Só que, cara, não libera por conta da questão das grandes farmacêuticas.
Não só as grandes farmacêuticas. Na verdade, sim, a gente estava falando As sobre indústrias, isso, né? A gente queria entrar nessa discussão sobre a proibição da maconha lá, enfim. Mas antes disso, eu queria ouvir o seguinte. Quando você leva para o médico, ele rejeita, mas mesmo assim você continua. Como é que você... Em que momento que você começa a tratar o seu pai e qual foi o primeiro resultado? Como é que isso... Porque assim, eu estou falando Perfeito. que boas pessoas que estão vendo o vídeo provavelmente conhecem o Felipe pelos vídeos que mostravam ele cuidando do pai dele. Então, eu quero Pareceu saber até como é que foi Fantástico, aquele... né? É. Na Fátima. Não, Fantástico, Fátima não comprou Bernardes. a ideia, não. É muito polêmico, velho. Muito polêmico. Aí eu queria saber isso. Em que momento que você começa e aí quando vem essa primeira mudança de Sim. comportamento dele? Então, quando eu recebi a negativa do médico, bicho, eu, tipo assim, fiquei, lógico, indignado, porque você pega um médico, vê ele engavetar os artigos, tudo que você levou e não levar nem em consideração, aí você já fica meio questionante, vai falando, não é esse o cara, né? Não é esse o cara que eu vou, mas quem que eu vou achar que seja esse cara? Quem que eu vou conversar abertamente com maconha, né? Enfim. E aí, nisso, eu comecei a cultivar legal, velho, em 2013. Aí eu voltei pra casa e falei, não, vou aceitar isso. Comprei estufa, comprei as coisas, lá no Goiânia 2 mesmo. E aí eu comecei a cultivar no quarto lá. Só que antes de eu conseguir colher, velho, aí o medo, né, da família de isso vai dar ruim, a gente tá em apartamento, não, os vizinhos vão sentir o cheiro, ou, né, vai dar algum ruim, alguma coisa, e a gente... Né, na verdade, fui meio que forçado a parar o cultivo no meio, até porque eu não estava, né, no meu teto, então eu tinha que só obedecer. Mas, velho, tipo, aí é que eu falo de literalmente cortar a esperança. Que eu cortei as plantas, cortei minha esperança, não tive apoio nenhum médico, não tive apoio para alguém para me ajudar dentro de casa, para não ser só eu, né, o molecão estereotipado, às vezes, né, desse assunto, para conseguir um mínimo de atenção para falar, olha para isso aqui, pelo amor de Deus, a gente vai envenenar nosso pai, né, com esse tanto de fármaco, que foi o que a gente percebeu depois, né, que a gente só estava envenenando ele, que a gente tava com mais dó de dar medicamento do que ver o que ia acontecer, porque, velho, é deprimente, né? Você sentir que aquilo tá fazendo mal e você ter que só receber do médico. Ah, não tá funcionando? Aumenta a dose. Aumenta a dose. Aumenta a dose. Mudar Passei por a linha isso. farmacêutica não muda. E fora isso, o fígado indo pro pau. Não, tudo, velho. Todas as consequências pressão por aumentando, trás. tal. E aí, ou seja, eu comecei a cultivar, cortei e disso, velho, eu não sabia mais pra onde correr, porque o que eu vou fazer? Se eu já tentei com médico, já tentei cultivar, não consegui, acaba que você desanima. E aí, velho, foi de 2013 até 2018 só assistindo. Só, né, lidando com isso, tentando da melhor forma absorver, entender que lá na frente ia ser pior e que o trem, né? Só que tentando equilibrar essas questões. E aí, no momento que a gente viu que meu pai já não tava nem com nenhuma reação, velho, que aí meu pai já chegou a ficar com um olhar morto, velho, de você tá aqui conversando com ele, ele tá olhando pra cá, assim, ó, sabem de nada mais. Tipo, a alma já tinha ido embora. Falo realmente isso, que a alma dele já tinha ido embora, velho, já tava aceitando. Era uma pessoa em estado vegetativo andando, velho. Só simplesmente isso. Não tinha mais nenhuma função, não dormia, saca? Não fazia mais nada, né? E aí, quando a gente resolveu que a gente ia tirar esses fármacos, porque a gente ou fazer alguma outra coisa, ou assistir ele morrer daquele jeito que ele estava mesmo, ou ir para a cama e a gente só, né, falar, vamos tentar alguma outra coisa. Só que nesse momento não veio o assunto cannabis. Minha mãe achou um outro tratamento à base de vitaminas, sem esses fármacos. Só que aí foi o processo dos vídeos, porque é aí que eu entendi o quanto aqueles fármacos faziam mal pro meu pai. Porque aí quando a gente tirou os fármacos nesse desmame, meu pai começou a voltar cognitivamente. Então ele estava, né, com aquela alma perdida quando ele estava com os fármacos, dopado, que ele não entendia o que era mastigar. Colocava a comida na boca, você tinha quase que forçar ele a mastigar porque ele não entendia mais. Não entendia mais nada. Mas é mais ou menos o que acontecia quando o pessoal pegava, tinha algum familiar que era portador de necessidade especial e vamos internar. É mais ou menos só que dentro de casa, né? Só que dentro Não de tem casa. alternativa, né? Tipo assim, o fim é esse, acabou. E assim, cara, eu vejo os vídeos que você faz, seu pai tá toda hora dançando. Criança, velho. Criancinha de 2 anos, cantando. irmão. Mas é isso, aí essa que é a questão. Eu queria saber em que momento você começa a usar e qual foi o despertar. Eu te Sim. digo porque, como eu te falei, eu passei por uma experiência pessoal, tive um problema com minha mãe, que ficou catatônica durante um tempo, e ela despertou da noite pro dia, foi com Sim. fármaco. Mas aconteceu isso. E eu lembro do impacto que isso me deu. Então eu queria ver isso de você. Aí foi o processo, digamos, mais tenso. 2018, da metade, quando a gente fez o desmame, aí começou a voltar o cognitivo dele. Só que aí voltou naquela pessoa agressiva. Aí já foi todo aquele processo, que foi bem difícil de lidar, porque aí era tudo, né, mano? Dar banho era várias vezes no dia, então é segurar a força várias vezes, pra dar comida, pra dar remédio, era o dia inteiro em função dele, velho, dia inteiro, pra fazer todas as necessidades durante o dia, saca? E aí a gente chegou no ponto de eu realmente desistir do meu pai, saca? Que aí eu olhei no finalzinho de 2018, que foi antes do Réveillon, né, da virada pra 2019,
olhei para tudo que tá acontecendo lá em casa, todas as situações, né? Minha mãe já ter, né? O meu pai já ter tentado enforcar minha mãe, um monte de coisa já acontecer, né? De você não saber como é que vai acordar no outro dia, velho, saca? De você ter medo, na verdade, né? Eu escutava qualquer barulho em casa, eu saia correndo, velho. É uma Achando que carta em tava branco, rolando a cabeça total, da pessoa, véio. então não... Total. E é uma pessoa, meu pai tem mais de 1,80 m, é forte, né, velho? Então, minha mãe com 1,50 m, eu ainda, né? Mas eu ainda tava conseguindo conter ele, mas é pesado, né, velho? Não poder deixar uma faca aparente, você não sabe o que vai acontecer. E como você vai corrigir uma pessoa que não tem ideia do que ela tá fazendo? Exato. Você só tem ou que ter paciência e saber lidar com aquilo, mano. E aí a gente chegou no ponto de eu chegar no ápice mesmo, saca? Aí quando você entra na depressão máxima, você fala, velho, não dá pra lidar mais com isso. Aí você se pesa porque você fala, eu tô desistindo do meu pai, porque eu não consigo mais lidar com isso dentro de casa, eu tenho medo pelo risco da vida da minha mãe, saca? Quando eu pensei isso, e aí que é aquela questão, tudo acontece como tem que ser, e eu nem questiono mais isso, porque eu já entendi que hoje eu tô aqui porque era pra acontecer desse jeito, velho. Era pra eu entender da dificuldade de ter acesso, era pra eu não ter conseguido acesso, era pra eu passar por tudo que a gente passou, pra eu estar contando aqui hoje, o que eu, né, velho, a nossa história eu acho que ela reverberou porque ela mostra a construção e a destruição de uma família por completo, e muita gente se identifica com isso, porque quem tem uma doença dentro de casa e a sabe do impacto também, né? Exato, que é a mais impactante e da onde que ela vem, se tratando de uma doença que não existe perspectiva nenhuma, velho, mundialmente falando, saca? Então, tipo, quando a gente pensa que a gente desistiu de tudo, eu fui pra Chapada dos Veadeiros, ficar na casa dos amigos, falei, mano, preciso respirar uns 3, 4 dias, aproveitar o Réveillon que seja, pedi pro meu irmão ficar em casa, falei, vou relaxar, entender como que eu vou ter essa conversa com minha mãe, de virar pra ela e falar, não tem como mais. Tipo, infelizmente, né, assim, a gente vai se pesar, mas tem que tirar meu pai de casa, não tem como, é risco. E aí, velho, nessa viagem eu fiquei na mesma casa do então, hoje, nosso médico. E eu conheci ele lá. Eu fui pra lá, conheci ele através da amizade que eu tenho lá. Ficamos lá na Chapada uns 4, 5 dias. Ele é fã de café, que eu trabalho com café, então a gente focou só no café. Não fiquei nem sabendo que ele era médico, cara. Quando ele voltou pra Goiânia, visitou minha cafeteria pra trocar uma ideia sobre café. Aí o meu sócio, que é o Décio, conversou com ele e falou, não, eu sou médico, trabalho com isso, tô iniciando agora nessa prática, né, de medicina canabinoide e tal. Décio parou tudo, só me chamou e falou, velho, vai conversar com a Normanha. Mano, passou 12 dias, comecei a tratar, velho. Depois de 4 dias, nossa vida mudou, mano. O Décio, você fala, mudou. O Décio lá do Goiânia 2? Exatamente, que era meu sócio. E aí, em 4 dias você teve o resultado? É, assim, é uma coisa até para enfatizar que não é um resultado espontâneo com todo mundo, depende de cada caso. Isso. Mas, assim, contando na nossa história, no nosso impacto, velho, tipo, para quem desistiu da pessoa... Anos já, ué. Foi viajar para esparecer, para tirar a pessoa dentro de casa e voltou depois com a solução, velho. Tipo, o universo guiou essa pessoa para eu encontrar ela lá, saca? E aí, depois disso, eu encontro ele respalda colocar o medicamento em casa, eu acho uma associação para me apoiar e trazer o respaldo técnico também de tudo isso. Mano, simplesmente a maconha mudou minha vida, irmão. Mudou, assim, por completo. Por isso que reverberou daquela forma, né? Porque eu consegui registrar tudo. E eu já sabia, eu já tinha todas as crenças do mundo, assim, velho. Eu te entendo. Assim, eu te entendo porque a questão da minha filha. Mas, assim, eu não sofri essa censura porque eu já tive pais muito mais... Cabeça aberta mesmo, já né? sabia a espécie do filho e aceitou como ele era. Então, quando a gente optou pelo canabidiol, porque minha filha, ela dá crises convulsivas de ficar 1 hora... uma hora não, desculpa. 1 minuto sem respirar. 2 minutos sem respirar. Isso, oxigenação no cérebro, Exato. né, irmão? A perda. E quando a gente entrou com o canabidiol, já diminuiu as convulsões. Não sanou porque o problema dela é no DNA. O problema dela não é algo, como é que fala assim, que... De uma deficiência ali mais... É uma doença muito rara, chama síndrome de deleção. É um erro no DNA dela. Mas, cara, diminuiu os fármacos, como foi no caso do seu pai. Só que minha filha, ela já, como é que fala, ela não tem capacidade cognitiva nenhuma, é zero. Mas só dela não sofrer, ficando sem ar, pra mim já é uma coisa, puta que pariu. E cada crise é um risco, né, irmão? Quem me vê por fora nem acredita como é, né? Até porque eu não registro, eu não gosto de expor. Mas, assim, eu tô falando porque eu sinto a vontade, já que você... Poxa, cara, você tá com leucemia e com o pai nessa situação. Bicho, você teve que ter cabeça 2 vezes pra lidar com esse tipo de situação, saca? E como é que tá hoje?
Como é que está a resposta dele? Como é que está o tratamento? Como é que está hoje em dia? Cara, se for olhar assim, surpreendente, irmão. Surpreendente. Assim, primeiro que a gente só trata com maconha, né? O único remédio de Alzheimer do meu pai é maconha, somente. Não, Mais nada, não nada, tem... nada. Você usa o óleo? Eu uso o óleo da planta inteira, com predominância em THC. E aí as questões que agora a gente vem para tentar trazer um pouco mais de conhecimento, né? Da questão do que é o canabidiol, do que é uma planta inteira, né? Porque às vezes sua filha pode tratar com canabidiol, mas ele pode ser isolado ou ele pode ser completo. Que aí ele tem a ajuda dos outros fitocannabinoides, que é essa sinergia que traz o efeito entorrage, que quando na medicina eles chamam que é o efeito comitiva, que é quando entra a sinergia de todas as moléculas para fazer, né, digamos, esse carro-chefe. E o THC ele se mostra um dos maiores maestros, né? Então, mesmo em alta e em baixas doses de THC, como é o caso da maioria das crianças, com ele junto, o efeito terapêutico é muito maior. E foi uma das questões que mais impactou na causa, né, lá em casa, porque quando a gente não pega um isolado, o efeito realmente ele vem muito maior por questão de canabinoides, terpenos. Quando você pega uma planta, ela tem cheiro, ela tem sabor, e são terpenos. E terpeno, na aromaterapia, a gente já vê o quão, né, potente eles são. E a aromaterapia com a cannabis, né, com os fitocannabinoides, é um potencial incrível, incrível. Então, é importante a gente deixar isso muito claro, né, que existe o canabidiol, que seria a vitamina C que a gente encontra na farmácia hoje, e existe a planta inteira, que é quando a gente pega a laranja e chupa do pé. Isso. Que aí são duas questões diferentes, uma você está suplementando, mas às vezes não tem todas as propriedades. E aí essa questão é muito importante, né? Porque a produção de um isolado, ela é num modelo. A de um fitocannabinoide completo, ele é totalmente outro, né? Porque você demanda um cultivo, você demanda uma extração, né? E aí ele está tendo uma resposta maior justamente por isso, porque você usa o óleo completo. Sempre tive resposta com óleo completo, velho. Sempre predominância em THC. Mas aí a resposta dele, assim, de voltar a comunicar, de... Então, cara, se a gente pegar a doença de Alzheimer, ele é um carro descendo o morro. Isso. Não tem mais freio de mão, não tem mais freio, não tem mais Isso. nada. Hoje, o que eu tenho lá em casa, de uma pessoa que já está totalmente degradada, é uma criança de 2 anos, igual eu falei, mas que evolui. E isso que para mim é o mais surpreendente, velho. E para mim isso que é o mais, na verdade, revoltante também. Porque é uma medicina que está com muitos casos clínicos eficazes. Se tivesse entrado antes, você fica pensando, se tivesse sempre, saca? Mas aí eu entendi de todo o meu processo para eu passar por tudo isso, registrar tudo isso, para criar, às vezes, um caso, né, um case como esse, que ele realmente ele repercutiu, porque eu acreditei desde o primeiro dia, velho. Que eu queria, desde o primeiro dia, falar, eu vou gravar todos os dias e eu vou fazer um documentário no fim, eu vou mostrar essa revolução. E aí, quando chegou em 3 meses de tratamento, eu queria 1 ano de gravação. Só que eu cheguei em 3 meses, cara, eu olhava pra dentro de casa assim, eu falava, velho, tô vivendo um filme. Não é possível que isso tá acontecendo. Eu já tinha perdido meu pai, eu já tinha aceitado, sacou? E aí eu tenho agora uma criança evoluindo, que às vezes acessa novas palavras, que vai aprendendo novas coisinhas. Então, eu brinco até que é o Benjamin Button, saca? Que é tipo, é uma criança no corpo de um idoso. Velho, é o meu filhinho agora lá, saca? Mas tipo assim... E ele gosta de dançar, né, cara? Muito, velho. Até brinco que ele queria isso, era enrustido lá, que ele não falava, saca? Mas é uma criança, irmão. Uma criança, velho, de 2 anos sendo tratada só com maconha. Pra algo que não tem nenhuma esperança, nada. E assim, o que você acha, por exemplo, porque existem vários tabus, né? Muitos. Agora eu tô falando, Lucas Pavel, eu sou fumante, tá? Sou fumante, bebo a minha cerveja, mas, por exemplo, tem aquela questão assim, fumar maconha não vai te dar câncer de pulmão. Eu já acho que, assim, cara, tem queima, né? Sim, exato. Tem carbonização, óbvio, exato. Óbvio que não faz mal igual ao cigarro, que é processado, industrializado, tal. Eu tenho consciência disso. Mas é porque a gente, hoje na internet, veicula-se fake news de N maneiras. E para mim é um desses casos, que eles botam assim, cara, fumar maconha não vai dar câncer. Tal, não sei o quê. Cara, pode dar. Acho que é uma luta muito extremista dos dois lados, né, velho? Tem que saber dos impactos. É uma discussão muito extremista dos dois lados. Porque nem tudo vai só fazer mal ou vai fazer só... A água faz bem. mal, velho. Por que é uma planta? É tudo, né, velho? Num consumo inadequado faz mal. Por isso que é importante falar de usos. Porque o uso, né, a questão que o povo fala, uso recreativo. Não é recreativo, é uso adulto, velho. Recreio vai na criança, saca? A gente é adulto. Legal. E quando você tem informação, você sabe que você pode consumir sua cerveja que tem álcool, você consome sua maconha, se você bem assim decidir, porque você sabe o que aquilo vai causar. Então, informação é o rolê, é o uso de substância. Não, assim, eu falo, cara, porque é uma luta para eu largar o cigarro. Sim. Parando para pensar, cara, eu já fumo há 18 anos. Porra, cara,
Você fala cigarro de maconha, no caso? Não, cigarro. Cigarro normal, comum. sim. Não, eu não fumo maconha. O legalizado que pode, né? Perfeito. Exato, que é o que faz mal mesmo. Exato. E, infelizmente eu fumo. Maconha eu não fumo porque fome e sono eu sinto demais. É o que me causa. Já naturalmente. Não tem como, cara. Eu fumo, eu fico... Mas é só por isso. Às vezes não é a genética certa pra você, porque tem genéticas. Não, Tem essas exato, questões mesmo. Tipos eu de falo- terpenos e cara, eu falo por canabinoides experiência interagindo. pessoal, né? Na minha adolescência e tudo, fumei maconha e tudo. E aí, depois de velho, morava em Salvador ainda, ou seja, mais de 10 anos atrás, eu falei um dia, não, deixa eu fumar esse negócio. Cara, eu achei que eu ia morrer. Pressão baixou, comecei a passar mal, sudorese, fria, sabe? Aquele negócio. Quando às vezes a gente abusa demais, é a mesma coisa tomar muitas, né? E Não, depois não foi, Não, cara. mas não é Aí, porque- eu não cara- fumava, né? Muito tempo que eu já não fumava, e aí eu fui fumar. E aí eu tive essa reação. Falei, cara, que isso? E aí, sei lá, um mês depois, eu fui fumar de novo pra ver, e foi a mesma reação. Falei, não Sim. dá. Mas não é pra todo mundo, né? Exato, eu Não penso dá. o seguinte, cara. É igual tem gente que não consigo. gosta de beber. Exato. Mas assim, eu falo pra todo mundo. Minha mãe mesmo, ela fica assim, mas que você bebe? Não sei o que. Eu falei, mãe, eu bebo cerveja. Eu não bebo outra coisa. Porque eu não gosto. Eu não gosto de uísque, eu não gosto de pinga. Chegar pra mim, eu falo... É o seu "Não, hobby também, né, velho? Isso Não, mas assim... O meu já é o contrário, eu não consigo beber cerveja. Exato, eu aguento a cerveja. Eu gosto da cerveja, eu Sim. gosto do sabor, eu gosto da textura e tal. Eu acho que é a mesma coisa quando você é usuário de maconha. O cara gosta daquilo ali. Eu respeito total. Mas não venha me botar, por exemplo, eu não fico enchendo o saco de todo mundo falando assim, bebe aí, bebe aí. Cara, você não bebe? Não exato. bebe. Cada um Fuma tem, aí, né? toma aí. Mas agora a gente viajou. Né? Não, tudo bem, mas assim... Mas eu acho que esse assunto coliga demais, velho. Eu acho que era bom Não, a gente... porque assim, apesar de eu ser um cara que eu nunca gostei, nunca consegui ser usuário de maconha. Tentei, eu juro que Só eu uma tentei. brincadeira aqui que eu pensei, a gente tá aqui falando de maconha. Porra, cara, aí você vira e fala, porra, cara, a gente viajou demais agora aqui. Tipo aquela do Marcelo D2, né? Maconha faz você perder a memória? Ele, cara, pelo que eu me lembre, não. Né? Não, tapa na pantera. Tapa na pantera. Eu fumo todo dia, não Mas sou isso já foi viciado. provado também, que não mata neurônio. Não mata neurônio, né? Mas assim, a questão é essa, assim, com base no que você está falando, no que você estava falando também, eu queria entrar justamente nessa seara aí, né, cara? A maconha, enquanto planta, ela sempre foi utilizada pela civilização. Milenarmente. Exatamente. Milenarmente ela foi usada. Para quem não sabe, as velas das caravelas que trouxeram os portugueses para cá eram feitas de cânhamo. Não era E a tecido, maconha- não? Brincadeira. A maconha era usada medicinalmente, a maconha era usada do ponto de vista da Só olha produção pelo uso mesmo dos industrial. indígenas, religioso. Exato, uso tem religioso, muita coisa. uso industrial, e aí não estamos falando nem de consumo, estamos falando da planta, da fibra da planta, né, cannabis. E aí ela passa a ser criminalizada por diversos motivos, mas tem um fator aí que com certeza você vai saber, e é essa a pergunta que eu quero fazer a você, né? Mas ali nos Estados Unidos, nos anos 40, 50, eu não lembro, 60, quando foi, e aí tenta se associar, inclusive, com a imigração dos Não sei se foi nos mexicanos. anos 30, mas foi Mas, 30, assim, 40. Quando você tem, inclusive, a imigração dos mexicanos para lá e associa essa planta à cultura deles e tudo. Então, é isso. Eu queria que você discorresse sobre isso, cara, assim. Como que uma planta que tem tantas utilidades, que tem tanta forma de uso, de medicinal, industrial, se torna algo criminoso? Cara, talvez por ela ser tão completa mesmo, quando a gente pensa em todos os seus potenciais, mas quando a gente já entende, né, na minuciosidade, tipo, na parte de tecidos, o tanto que ela é muito mais Exato. resistente que um algodão, e aí Dos óleos para sabonete, para cremes também, Exato. que são bem Só mais... que se a gente pegar a criminalização mesmo, o Brasil, infelizmente, ainda é pioneiro nisso, porque em 1830 surgiu a lei do Pito do Pango, né, que foi justamente no Rio, na época que vieram os escravos, e os escravos que trouxeram esse consumo. E aí, para ter uma forma de criminalizar os escravos, eles colocaram a lei do Pito do Pango, que as pessoas que consumissem maconha, né, seriam punidas. E quem que consumia na época eram as pessoas negras escravas. Então, tipo, foi uma forma no Brasil já de implementar isso. Só que aí, quando entrou no potencial nos Estados Unidos, dela brigar de frente com a indústria do algodão, né, do tecido, aí entrar a parte também dos negros, dos mexicanos que faziam o consumo. Tem muito do blues, né, porque o blues era, né, por pessoas negras, que foi um movimento, e todas consumiam maconha, porque elas falavam que dava mais criatividade e tal. Então a galera vendo aquilo, né, vendo aquelas pessoas lá, começaram a enxergar uma coisa que conectavam todos e que prejudicasse.
Então, quando viu, velho, todo esse potencial, e eu acho que entra muito no assunto que a gente está falando hoje, porque se hoje a gente não tem um acesso democrático e medicinal acessível, é por conta de tudo isso. São por conta de todas as jogadas que hoje, quando a gente pega uma pessoa no século XXI para conversar sobre o assunto maconha, ela não tem nem noção do que a gente está falando. Ela acha que é algo que ainda mata, que ainda tem, né, todos aqueles riscos. Eu deixo até uma pergunta, baseado nisso que ele falou, e agora nem é com maconha. Me fala um benefício que o conservadorismo trouxe. Não, nenhum. Isso aí é pelo contrário. Entendeu? Porque quando surgiu a energia elétrica, Exatamente, você procura, teve que brigar para isso. É até engraçado, eu estava debatendo com alguns amigos, né, que já são, eles falam assim, a vertente de direita, conservadora e tal. E eles falando assim, não, vamos lá, que tem que apoiar. Eu falei, cara, eu não consigo apoiar nada que seja conservador. Eu gosto de tatuagem que era marginalizada. Inclusive, eu sinto falta quando a tatuagem era marginalizada. Assim, eu sinto falta, mas ok. Cara, eu gosto de vida boêmia. Gosto mesmo. A maioria das coisas que eu gosto, da música que eu escuto, ela veio de contracultura, ela veio de bater de frente com essas coisas. Então, assim, como que eu vou acreditar numa coisa que eu não gosto? Eu nunca fui na igreja, mano. Eu não fui batizado, eu não nasci num lar cristão. Você é pagão, hein, cara? Sei lá se eu sou. Você é pagão. Mas é um bom pagão pai, então isso acima de tudo fala muito mais que essas questões. Pois né, quem assim, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou acreditar mais na alternativa, entendeu? Até porque eu acreditando na alternativa... Contestadora na alternativa. Na alternativa que... Não, eu vou falar a alternativa que veio em meio a esse caos de... tem que ser conservadorista. E a família. Não sei o quê. Cara, ele salvou a família dele. Exato. Entendeu? Com a planta que se vende que destrói. Já pensou? Se você fosse lá comprar a água do pastor que curava o Covid lá e morreu ainda, que não, mas você pensa outra tem coisa destino também. merecido. Assim, você pensa outra coisa também, mano. Você pensa o seguinte, que ele estava falando, né? Que quando a maconha começa a bater de frente com essas grandes indústrias, eles começam a proibir, né? E aí vai associando outras proibições, enfim, associando a cultura negra, aos mexicanos e tudo mais. Aí você pensa o quanto essas coisas avançam, que hoje em dia você tem uma bolsa financeira dedicada ao cannabis, né? A gente entrevistou um economista aqui que ele falou, cara, hoje você tem um lastro... commodity, né? O commodity do próximo próximo século. Cannabis virou um commodity do próximo século. Mas isso aí... Assim... Aí já é o conservador que fala assim, olha, aquele cara que a gente estava até falando com o economista, ele falou aquele conservador típico, o capitalista da cartola e do charuto, que, nossa, essa planta vai me dar grana no futuro. Exato. Ele fala, não, agora não é mais proibida. Mas é o que a gente está passando, eu acho, no momento atual, né? Político nosso. Porque se a gente for olhar pelo momento que a gente vive político nesse país, nessa situação todas, e a gente ter a pauta progressista da maconha avançando de alguma forma no Congresso, lá no Senado... Mas não só no nosso país. Pega o Irã até 1970. Sim. Entendeu? As mulheres podiam usar saia, a roupa que elas quisessem. Eu acho que todo conservadorismo, ele é um retrocesso. O próprio nome já diz, cara. Sim, mas o que a gente está falando é isso. O conservadorismo é um retrocesso até o momento em que ele não vê a possibilidade do lucro. Quando ele vê, ele libera. Exato. Entendeu? Que é o que está acontecendo exatamente agora. Agora. Nos Estados Unidos Uma aconteceu. das maiores investidoras é a Bayer, né, em pesquisas do uso da maconha. Com certeza deve ser de canabidiol. De Para eles, canabidiol. o que interessa, cara, o que é vendível, digamos, é o CBD, isolado. Quando você pega aquilo e produz na pipetinha no laboratório. Aí aquilo ali é vantajoso. É o que vai dar o ganho fármaco. Um dos maiores investidores é... Mas, assim, aí é que tá. A Bayer foi uma das maiores responsáveis para não ter a legalização. Isso. Até porque ele sabia do potencial de lucro. Exato. Entendeu? Isso aí eu vou te falar, até porque tem um programa que chama O Sócio. O Marcos Lemones, ele é esse cara é um gênio. Eu sei. O cara é um gênio administrativo e expansão. Ele mesmo fala, olha, o Colorado, que foi um dos primeiros estados a liberar nos Estados Unidos, né, a produção e tal, ele fala, eu tô doido para entrar nesse mercado. Eu não entro porque, por mais que ele seja lucrativo, ele vai queimar minha imagem em outros lugares. Isso. Porque ele é um gestor internacional. Entendeu? E a Bayer sabia disso. Todo mundo sabia do potencial da cannabis. O próprio governo dos Estados Unidos já tentou patentear a cannabis, velho. Eles são contra, eles que iniciaram o movimento mundial, mas eles tentaram patentear. Por quê?
Velho, porque é uma planta muito potente. Se você vê, ela está sendo usada em Chernobyl para tirar a radioatividade do solo e do ambiente. Então, quando você vê, ela tem muitos potenciais, mano, muitos potenciais mesmo, cara. E quando você vê os benefícios na questão da saúde, você vê quando ela tem esse mix com o nosso sistema, aí você fala, caramba, lógico que a indústria não quer isso. Aí Por você que não começa a entender tratar quem acha ela só os sagrada, probleminhas lá, em vez de tratar o primordial que se trata com essa planta? Então, mano, o movimento ele é muito intenso. Só que aí você vê quando mexe no bolso de alguns, e aí não é da indústria farmacêutica, é na parte do agro, né? Na parte quando você fala, nossa, a produtividade do cânhamo é 10 vezes maior que a desse cultivo. Aí a galera, opa, peraí, então, commodity dos, né? Por isso que tá movimentando agora, porque tem essas bancadas fazendo movimento também para a pele passar, porque ela aborda da parte medicinal e industrial. Então, para eles, irmão, substituir esses campos de soja por cânhamo é muito mais rentável mesmo. É aquela história. O é capitalista lá da Cartola com o charuto na mão fala assim, ó, agora isso aqui é muito bom. Exato. E aí isso aqui é uma merda. O maior grilo... mas assim, é igual você pegar os barões de petróleo. Sim. Quem mais está investindo hoje em carro elétrico é a Arábia Saudita, cara. Só que aí que é um dos maiores grilos que a gente traz para essa cena, que é quando a gente pensa, o que é essa planta? O que ela já causou de impacto? O tanto de gente que ela prende todo santo dia, saca? Quanto que o sistema carcerário é movimentado só por conta dessa planta em específico, que é tipo, mais de 60% acho do processo carcerário. É eu te falei, um amigo meu, André de Barros, dá até um abraço para você, Sim, né, que é o advogado. Pois é, ele fala sobre isso direto, ele tem uma live com o Ricardo, o Henningsen, que é um outro amigo também, que ele fala sobre isso direto. O quanto essa planta movimenta o sistema carcerário e a criminalidade de um jeito ou de outro. O terapêutico, porque tem gente que não é internada por mas, uso assim, de maconha. Agora, tem muita gente. Só uma pergunta, assim, a legalização, por exemplo, para uso recreativo e tal, você acha que poderia virar algo igual o cigarro? Porque o cigarro, a maneira que eles encontraram a longo prazo. Vamos conter o tabagismo, né? Que é o que eles falam que tentam agora. Eles vão subir no preço. É uma carteira de cigarro, a que eu fumava, quando eu comecei a fumar, era R$1,50. Sim. Quando chegava em R$3,25, você já, caramba, hoje véio, eu pago R$10. Caramba, é R$10. Ainda bem que eu não fumo mais. Na Europa é bem maior, inclusive. Não, é bem maior. Sim. Então, assim, não tenho medo, não tenho medo, não. Quer dizer, você não acha que aconteceria o mesmo? Mano, sabe por que não? Quando a gente pega o cigarro e vê aquelas 4.000 substâncias tóxicas, e aí você pega um outro que é um uso de uma planta natural, que ainda tem conexão com o nosso sistema e tem processo terapêutico... Não é nem isso. Por exemplo, tem o cigarro pirata. Sim. Não, mas assim, com certeza. O prensado vai continuar existindo. Prensado, velho... E vai continuar sendo criminalizado. Ele é uma coisa que, na verdade, é gerado pelo impacto social, velho. Prensado é uma questão de impacto social, é questão de realmente desigualdade. Ele não vai acabar com uma legalização, até porque não acaba o álcool que é vendido ilegalmente, não acaba o tráfico de álcool, de cigarro, não acaba com isso. E maconha você encontra em qualquer esquina, velho. Encontra em qualquer esquina, saca? Então, tipo, não vai acabar isso, só acaba essas questões quando acaba a desigualdade. Porque é a desigualdade que proporciona esses acessos, né, totalmente diferenciados, porque aqui é um valor e aqui é outro. Só que aqui é uma qualidade e aqui é outra. Né? Então, tipo assim, o acesso... Só que a longo prazo não tem como, irmão. Não tem como mais parar isso. Tanto de verdade que já está saindo, o que a gente já está descobrindo de verdade dessa planta. E aí, quando a gente bota na hipocrisia dos usos da sociedade e pega álcool, tabaco, quando você pega o que onera o SUS, o tanto que o açúcar não onera o SUS, porque o tanto de doença, de diabetes e tudo mais que é desencadeado por isso. Ninguém está se preocupando com isso. O álcool mesmo, a lei seca, ela é a maior prova que a proibição, ela é... Totalmente. É a maior incentivadora da produção de álcool nos Estados Unidos. Né? Só um detalhe aqui, só uma observação, deixa eu voltar até. Você falando do prensado, né, que é, teoricamente, assim, é esse do consumo marginal, na Bahia não existe prensado, cara. Mas a cultura baiana é muito mais aberta. Eles têm um contato muito diferente com a planta. Isso. Né? Lá é o solto, né, digamos. Exato, lá é o solto. Lá você compra os camarão, cara. Eu já vi nego com uma galha na rua dos camarão pendurado, e um amigo meu de fora que estava lá em Salvador, ele falou assim, cara, que é isso, velho? Eu nunca vi isso na minha vida. E aí pegar o camarão, sentir o cheiro. Eu não conheço, né? Ele falou, cara, o perfume disse e tal, não sei o que. Ele falou, cara, você não acha isso. Exato. Naturalmente. Mas é isso, na Bahia você tem uma outra relação. Sim. Eu acho o seguinte, assim, aí é uma opinião minha, né? Libera tudo. Liberasse tudo, cara. Até a merda do crack.
Calma. Não estou contestando, não. Calma. Eu concordo. Porque para mim o pior vício é o do cigarro. É o do cigarro, cara. Não, na verdade, todo vício é prejudicial, de certa mas forma. assim... Mas aí- se você pensa o seguinte... Só que, cara... o tratamento do vício do cigarro é pior do que o da cocaína. Mas é o que eu tô falando, eu não fumo maconha e eu sou a favor da legalização, porque a maior desculpa que eles usam é a dependência. Felipe, a gente estava conversando aqui um pouco antes do intervalo sobre os benefícios da planta e tudo, mas aí agora vem uma outra questão. Como é que está o andamento da PL? Como é que são os seus projetos futuros? Como é que está o andamento desse processo da tentativa da legalização, não da maconha, do processo mesmo de legalizar o uso da planta para fins medicinais? Enfim, esclarece como é que está um pouco esse... Cara, então, agora está acontecendo, para quem não tem conhecimento, né, no movimento que está acontecendo no cenário brasileiro, né, ele está acontecendo agora um projeto de lei que ele já tinha sido escrito em 2015, só que agora que ele voltou com uma nova comissão. Então, hoje Quem a gente escreveu tem... primeiro, o original? Cara, o nome do primeiro eu vou falhar agora, com certeza do deputado, mas quem pegou a frente como relator foi o Luciano Dutti, que foi um outro deputado com o presidente, que é o Paulo Teixeira, que está presidindo essa comissão. Só que a gente está tendo um grande movimento, só que aí bate em todas as teclas que a gente estava falando esse tempo todo, né? Do tanto que a gente está sofrendo para ter uma aprovação de um projeto de lei falando a respeito de maconha, né? De cannabis, no caso, mas cannabis e maconha é a mesma coisa, né? Sobre a questão do uso medicinal. Só que aí envolve muito uma temática que, se a gente olhar para a planta por completo, a gente sabe que não é só o medicinal, que medicinal é uma das formas de uso, né? Só que o que a gente prova hoje ali, né, tipo, e que a gente vê, é uma total ignorância e uma total incompreensão, né? Porque eles usam exatamente de todos os pontos que a gente falou de vício, daquelas questões realmente de um debate extremista, né? De não ouvir realmente o outro lado. E, cara, a gente tá tendo que provar o óbvio hoje em dia. A gente tá tendo que ir lá dar nossos relatos, falar, tentar provar o básico para esses parlamentares que deveriam nos representar. Então a gente está tendo um movimento ainda muito difícil. Mas velho, a PL ela é só sobre fins medicinais ou é a liberação assim, para o cultivo? Então, não. Ela libera o cultivo, mas para CNPJs, e ela permite tanto na parte do uso medicinal quanto industrial, que aí entra na parte de cosméticos, entra na parte alimentícia, né? Que aí é o que a gente vê lá nos Estados Unidos, que hoje até criança pega pirulito com CBD. Né, que aí é o CBD isolado mesmo, que é onde a indústria realmente vai conseguir tirar o maior lucro, né? Que o povo lá nos Estados Unidos... E vai substituir a Ritalina, né? O Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, ele compara a questão dos antibióticos no século XX, né? Ele fala, ó, a cannabis está pelo século XXI como os antibióticos estiveram para o século XX. Justamente pelo que a ciência vem mostrando. Só que ver um país hoje tão anti-ciência igual o nosso, cara, e a gente está debatendo um assunto tão complexo que envolve tantas frentes... ciência, mas assim, você pode vender rosa ungida, Isso. A incoerência, óleo santo né? de Israel, água que cura Covid. Mas, cara, você pensa o seguinte, hoje em dia a gente tem que explicar que a Terra não é plana, cara. Exato, entendeu? exato. O nível do debate está nesse. E aí pensa, pegar essa planta com tantas coisas que já colocaram em volta dela de preconceito para falar disso. Então hoje o que a gente enfrenta é um total preconceito da ala conservadora, que olha para a maconha como a destruição do país, que olha para isso e para aquilo. Só que aí se a gente já olha, que a gente tem mais de 50 países do mundo que já tem regulamentação, que já estão trabalhando com isso, é realmente a gente negar o óbvio, saca? Só que é a gente pensar que a gente não está evoluindo num tema que o mundo inteiro já evoluiu e a gente está ficando para trás. Né? Tipo, numa questão que é potencial econômico, que é potencial medicinal, que é potencial de tanta coisa, mas que o conservadorismo, que, né, a nossa mente fechada para situações que a gente foi ditado, né, a seguir essa linha, a gente vê o tanto que é complexo. E por isso que é importante as pessoas entenderem desse movimento, porque quando a gente fala de provar que a maconha tem potencial terapêutico, a gente fala de quebrar já um paradigma gigantesco de uma planta que só deixava as pessoas, né, bobas, que o povo chamava assim, né, que é uma coisa que mata neurônio, não sei o quê, mas que mostra potencial de todos os lados. Então, tipo, é um assunto muito complexo, mas que a gente demanda muito apoio ainda, porque envolve muitas frentes, né, velho? Não é só a parte medicinal, mas a medicinal é importante porque é onde a gente prova que aquilo lá não é uma planta sei lá, né, como os cristãos costumam, planta do demônio, né? Não é isso, é uma planta de Deus que a gente não sabe utilizar. Então, a gente tem que aprender a utilizar aquilo que Deus nos deu, né? Então, eu trago muito esse lado porque uma frente da ala conservadora é a questão de destruição de famílias e isso e aquilo. E por isso que eu trago a questão do uso de substância, porque pode ser com açúcar que você destrói sua vida, pode ser com maconha, pode ser com álcool. Então, quando a gente pensa em tudo isso e acontecendo um movimento, velho,
né, velho? Ano 2021, irmão. Mas eu acho que é porque não aconteceu numa escala em massa, igual foi diabetes, igual, cara, tuberculose. Foi aí que a tuberculose mesmo, foi aí que os antibióticos foram ganhando força, que viu, vamos parar, Sim. a gente vai conseguir vencer isso usando os antibióticos, porque a tuberculose não tinha cura. Era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. Mas como eu estava falando, cara, a gente hoje em dia tem que explicar que a Terra não é plana. A gente vê aquelas matérias que você estudou lá na 5ª série sobre a revolta da vacina e ficava pensando, rapaz, como o povo era burro naquela época. E hoje em dia você tem que fazer a mesma coisa. Não, estamos... Cara... Pelo amor de Deus, cara. Chega Não, mas há que se dizer o seguinte, né, só um detalhe. Há quanto tempo não tem um caso... vacinou, né? Sim. Entendeu? A própria Capitã Cloroquina vacinou. Aí que você vem coerência. Há quanto tempo a gente não vê um caso de poliomielite? Né? Mas a gente está voltando com sarampo. A escola que eu trabalho, cara, você tem que convencer alguns pais a vacinar os seus filhos. Pô, na minha época tinha campanha de vacinação na Pois escola. você entrava na E fila lá... sempre quem? O SUS. Né? Sempre o SUS, Sempre viva o SUS. Mas aí voltando, então, o andamento da PL é esse, né? E da associação, quais são os planos futuros, como é que tá? Mano, então, associação, né, eu tentei de alguma forma enxergar que forma que eu posso, né, ajudar. E aí, quando eu tive todo esse alcance com o vídeo, que a gente ganha um poder de voz nesse assunto, pensei, velho, o que eu posso fazer para ajudar? Porque desde que eu postei o vídeo, todo santo dia, é gente me pedindo ajuda, gente me pedindo socorro, e dá um desespero, né, irmão? Porque você recebe tanto de pedido de ajuda, você que já passou por aquilo, você se bota no lugar da pessoa e fala, caramba, ela tá passando pelo mesmo que eu. E eu tô aqui com acesso, eu tô aqui tudo tranquilo, e a galera só vem pedindo ajuda, é desespero, e é cada relato, é gente que te liga. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a forma que eu, né, vi, falei, eu vou pegar a história que a gente teve, que a gente conseguiu alcance, para mostrar para as pessoas da intenção da formação dessa associação. E foi tão lindo já nesse processo que hoje a gente já nem está, né, totalmente formado, a gente já tem um lote próprio, né, que teve uma pessoa que doou um lote de 10 mil metros quadrados para a associação. Que bom. E aí, nisso, agora a gente está sonhando em quê? As pessoas não têm acesso. E aí, igual você falou, você tem que importar algo de $250. Pensando no dólar como está hoje, cara, quem, né, assim, nessa população, nesse caos que a gente vive, vai ter condição de ficar bancando isso? Porque a gente teve o corte devido ao problema, eu estava contando, eu pago $250 para ter o canabidiol que a minha princesa precisa. Então, cara, assim, levar para um lado um pouco mais, assim, o seu, não do seu pai e tal. Como está a questão da sua leucemia? Em relação, desde que você faz o uso por conta dela também. Sim. Mas você procura o transplante de medula, alguma coisa assim? No meu caso, não foi indicado, velho. Não é mais a primeira opção pelos riscos de rejeição. Mas quando eu fiz a campanha, tudo em 2009, eu não achei ninguém. Nem ninguém da minha família e tal. E a gente seguiu pelos tratamentos convencionais. Mas aí agora utilizando. Tem perigos da doença voltar, né? Do medicamento não fazer efeito, mas aí... você está livre da leucemia? Não, eu tenho ela constante. Se eu não tomo o meu remédio, pode ser que ela já volte muito agressiva, se torne aguda, né? Porque a minha LMC é que é a crônica, a leucemia mieloide crônica. Tem a aguda, que é mais intensa, a minha é mais controlável, né? Questões crônicas. Só que eu não posso parar de fazer o uso. Mas o uso só do quimioterápico, cara, tanto que eu desenvolvi esôfago de Barrett, que é uma outra doença que pode desencadear outras coisas. Então, tipo, eu utilizo a maconha como forma de qualidade de vida, velho. É a melhor forma que eu já achei de manter as questões e levar meu dia, de levantar da cama com ânimo, de não passar todo dia com náusea, com essas questões. Então, é um uso que eu faço que eu tenho a legalidade, inclusive, de vaporizar, né? Porque eu tenho autorização judicial para cultivar, para utilizar para mim e para meu pai. Na minha decisão, me permite vaporizar, que é o fumar, né? Só não tem a combustão. Então, são só a vaporização dos canabinoides, inala aquela fumaça. Com o seu pai você usa o óleo? O óleo, exatamente, uso óleo. Que aí não tem, né, essa questão. E o óleo é uma das questões que a gente consegue nutrir esse sistema defeituoso. Isso. Porque, tipo, o meu pai, ele tinha, vamos supor, todo mundo tem um sistema do canabinoide. Você nasce com ele cheio, a garrafa. Com o tempo, ele vai diminuindo, né? Questões normais, questão de vivência, como é que é a sua rotina de vida. E aí, quando a gente botou cannabis no meu pai de novo, ela fez isso aqui.
Então é isso que a cannabis vem para fazer. Ela vem para nutrir algo que às vezes a gente não está mais produzindo, mas que o corpo lê perfeitamente da planta. Então eu utilizo isso para o meu em algumas questões e para o meu pai em outras, né? Mas o dele é no óleo, o meu é na questão vaporizada, mas no óleo também me ajuda bastante. E seu pai está recuperando algumas coisas, assim, ele está conseguindo formar frases, alguma coisa do tipo? Ou... Cara, às vezes ele vira numa coerência, eu tava passeando com ele esses dias, ele virou para mim, olhou assim e falou, vamos correr? E saiu correndo. Só que aí a gente fica perdido, né? Que você olha aquilo e você fala, não, ele falou com coerência, não, só que nesse caso ele falou e agiu. Aí eu, caramba, você fica só, né, tipo, sempre pasmo. Você só olha assim e fala, né, vida que segue, né? O filme já tá acontecendo, eu já passei tanta coisa que isso aqui pra mim já... Mas evolui, velho, até hoje evolui, então é com realmente qual idade surreal. seu pai tá agora? Tá 60 agora. 69 anos com essa doença. Exato. E quais são os planos futuros agora da associação? Cara, agora a gente está reunindo equipes para estruturar tecnicamente todo o rolê, porque o que a gente começou a enxergar? A gente quer fazer a produção de um remédio, então a gente precisa ter o mínimo de responsabilidade, de embasamento para a gente fazer aquilo. Então hoje a gente tem uma hora de 10 mil metros, que a gente quer estruturar ela para ser algo que tem um processo produtivo mais baixo custo possível. Porque quando a gente pega associativismo, isso é dividido entre os associados. E quando a gente pega a produção de cannabis e torna ela algo muito de outro planeta, aí tem que ser cultivado com a 5, tem que ser porta fechada, né? Toda aquela questão que traz como se fosse plantar uma bomba atômica, né? Só que quando a gente está tentando trabalhar nesse formato, é para ter 10 mil metros quadrados para produzir da melhor forma, no mais baixo custo possível e trabalhar a parte filantrópica também. Então, é trazer algo que não tem viés lucrativo. E eu me ofereço a... Tamo junto, só bora, cara, só bora, agradeço. Porque foi muito importante para mim, né, a introdução do remédio, igual assim, te falei, para mim foi muito mais fácil a minha família aceitar, até porque a gente não teve eu não convivi com essa coisa conservadora na minha vida. E, cara, o que você precisar de ajuda, assim, cara, que seja agrônomos, tal, pode tá falando comigo, cara, porque... Demorou, irmão. Na verdade, mais, assim, né? a gente pede que o pessoal que tem interesse em ajudar, acesse a página lá da associação, a gente vai colocar os endereços aqui, claro, né, os voluntários que queiram se disponibilizar. E pode estar falando, ajudar. porque muita gente só ouve, né? Exato. Qual que é a... É o arroba Curando Ivo, que aí foi esse movimento que eu divulguei do meu pai e aí se tornou agora associação, né? A gente está fazendo essa transição. Arroba Curando Ivo. Arroba Curando Ivo, exato. Então é isso, a gente, além de agradecer a sua presença aqui, cara, e de esclarecer esses assuntos pra gente, Felipe, a gente deseja muito sucesso, boa sorte e o mais importante, conte com a gente também. Tamo junto. Vamos tratar de outros agradeço. assuntos. Quando o PL tiver algum andamento, tiver alguma mudança, venha para conversar com a gente. Massa, e à medida em que agradeço. a associação for se estruturando também, venha conversar com a gente aqui, as portas vão estar sempre abertas. Eu só agradeço demais, velho. Não, e eu acho que é importante, cara, porque muita gente tem preconceito ainda. Muito. Muita gente ainda... Assim, acredita no milagre, mas não acredita igual assim, nas coisas que você está vivendo, né? Acho que é uma coisa fantasiosa. Galera acreditou em cloroquina, mas não acredita. Não acredita em vacina. E não acredita na... Cara, a cannabis está cuidando... Não, quem mais defende a cloroquina tomou vacina, cara. Sim. Isso já... Mas eu só realmente queria agradecer, velho, pelo convite, pelo espaço. Acho que trazer essa pauta é muito importante. Nutrir as pessoas de informação, né, para elas entenderem que não é uma causa assim, né, separada e tudo mais, tem uma causa muito grande por trás que ela influencia em toda, digamos, uma estrutura da sociedade mesmo. Porque se a gente pega em todos os pontos de impacto, é muito importante, né? Então, eu acho que o ponto principal, até para quem está assistindo isso, é se posicionar. Porque eu acho que o que mais falta é a gente estar, né, tipo, dentro do armário, digamos, que é aquele, né, sai do armário mesmo, da gente mostrar que ela não realmente destrói as pessoas, que tem advogado que está ali te consultando, que ele utiliza, que tem médico que você está consultando, que ele utiliza maconha. A gente sabe que tem político que utiliza maconha. Então, as pessoas se posicionarem é muito importante para a gente ver que as pessoas próximas da gente fazem essa utilização e elas não são um monstro, elas não são... Para a gente começar a quebrar esse paradigma, né? Para a gente começar a entender. Então, eu agradeço demais, demais mesmo, pelo suporte, né, da associação também, que eu acho que é algo nosso, né? A gente está abrindo algo que é para todo mundo. Eu só tentei pegar a nossa história e fazer ela refletir em algum tipo de esperança
prestando de gente que vem atrás. A gente sabe que uma associação só não vai fazer o rolê, mas o que a gente puder fazer, e a gente está no nosso estado, a gente tem muita gente precisando, a gente vai fazer do que for, né, possível e impossível para tornar isso, né, uma coisa acessível para sua filha, né, para quem precisar, às vezes, da família igual você, que não teve a possibilidade, velho, isso me dói demais o coração, Não, porque nossa. a chance do não tentar, velho, e depois você ficar se questionando, e se eu tivesse tentado? Isso, para mim, velho, é o mais insuportável. Então, a gente poder levar essa informação às pessoas, quebrarem esse paradigma dentro de casa é o primeiro passo. E um passo importante, às vezes, é mostrar para a família o vídeo do meu pai, que eu acho que ele quebra muito, 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 porque não é um relato, é a vivência. É mostrar em cenas o que era um antes e o que era um depois. Para entender que eu não estou igual com um louco extremista falando, a maconha salva tudo. Não salva tudo, mas ela é para muita coisa. Até e a gente porque tem que dar atenção para isso. Muita gente bota e acha assim que é só ativismo barato. Exato, não sabe o que tá Exato. lutando de direito, mas a gente sabe, cara, a gente sabe muito. E os maconheiros que já foram tão queimados, depois vão ser glorificados. Que a gente que tá trazendo uma pauta que lá na frente, aquela pessoa, igual a minha frase aqui, não espere precisar para apoiar, que tá na camiseta. É justamente isso, você não precisa esperar isso para na hora que você precisar, você não ter acesso. Então, se posicione agora, lute agora, a gente pode evoluir numa temática que ela não está perfeita, esse projeto de lei não está perfeito. Ele não engloba tudo que a gente precisa de acesso para dar o acesso democrático. Mas é um primeiro passo para a gente lutar não pela legalização, e sim descriminalização. Porque o momento que a gente para de prender pessoas por conta dessa planta, é um primeiro passo, para depois a gente pensar em regularizar, para a gente entender a planta, ver as necessidades de reparação histórica que tem que conter, todas as outras questões. Mas acho que a gente quebrar o mito, descriminalizar é o primeiro ponto, velho, para o sistema carcerário respirar e as pessoas pararem de ter consequência pela cor da pele, por onde mora, né? Então, acho que é um ponto muito grande, cara. Não é só medicinal, é muito acima disso. É muito acima disso. É, como a gente está falando no início, né? A questão das drogas no Brasil, ela não é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública. Exatamente. Né? Em todos os aspectos. Não só no Brasil, né? O mundo inteiro. E vê isso até para psicodélicos. Os Estados Unidos está legalizando psicodélicos. A gente está vendo que tudo que era da área conservadora tinha seus motivos, às vezes, para estar assim, porque eles não queriam que a gente investigasse ali. Então, todas as coisas que são criminalizadas, às vezes, têm potenciais terapêuticos e a gente está só agora batendo de frente com tudo. Seja no cogumelo, seja na ayahuasca, seja na maconha. Todas têm seu potencial. É isso. Cara... Tamo junto. É muita informação, é um debate que ele, se deixar, perdura por horas. É ótimo, né? Porque o tempo passa e a gente não percebe. Foi rápido mesmo. E passou. eu fico agradecido por vocês que estiveram com a gente. Lembrando, compartilhe, dê like. Vá lá, conheça o Felipe, o perfil do Felipe, conheça o perfil da Associação Curando o Ivo. É muito importante, sim, sabe? Não é porque eu preciso, né? A minha filha, no caso, precisa, ou o pai dele. Milhares de pessoas precisam, milhões de pessoas precisam. Então, vamos botar a mãozinha na consciência e ouvir mais a ciência do que as nossas... Os nossos preconceitos. Exato. Focar só na ideologia, né? Esquecer da razão por trás daquilo, né? E muito obrigado e até o próximo. Até o próximo para ver e ouvir.